Deus, estamos discorrendo aí no segundo trimestre do ano sobre o grande conflito. O título de hoje: Perseguidos, mas triunfantes. Leitura aí de Daniel capítulo 7, do verso 23 ao 25, Apocalipse capítulo 12, verso 6 e verso 14. A que períodos de tempos proféticos essas passagens se referem? Bom, aos 1260 dias, 1260 anos proféticos, que começam em 538 depois de Cristo e continuam até 1798 depois de Cristo. Sempre que o povo permaneceu fiel a Deus, Satanás se enfurece. A perseguição vem em seguida. Daniel escreveu um tempo em que a igreja medieval faria guerra contra o povo de Deus e o oprimiria. Daniel capítulo 7, verso 21 e verso 25. Você entendeu o que eu acabei de ler aqui? Daniel descreveu um tempo em que a igreja medieval faria guerra contra o povo de Deus e o oprimiria. João descreveu esse mesmo período como um tempo em que a igreja seria forçada a fugir para o deserto, onde seria sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse capítulo 12, verso 14. A mulher, que simboliza a igreja no Apocalipse, porém fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar. Apocalipse capítulo 12, verso 6. Os fiéis foram sustentados no deserto. A palavra os fortaleceu e os sustentou à medida em que o conflito se alastrava neste longo e sombrio período de dominação papal. Os fiéis encontraram um lugar preparado para eles. Durante os tempos de sua maior provação, encontraram refúgio no amor e cuidado de Deus. Ver aí Salmo 46, capítulo 46. Os 1260 dias e o tempo, tempos e metade de um tempo, de Apocalipse capítulo 12, verso 6 e verso 14, se refere ao mesmo período de 3,5 tempos ou anos de 365 dias, 1260 dias. A profecia bíblica é frequentemente escrita em símbolos. Ou seja, deixa eu aqui salientar isso aqui para que eu não deixei claro. 3,5 tempos ou anos multiplicado por 360 dias, ou ano, que equivale a 1260 dias. A profecia bíblica é frequentemente escrita em símbolos. Nas porções proféticas de Daniel e Apocalipse, um dia profético equivale a um ano literal. Números 14, verso 34 e Ezequiel capítulo 4, verso 6. O princípio dia-ano não repousa apenas nesses dois textos, mas em amplo fundamento. William Shea, estudioso do Antigo Testamento, apresenta 23 linhas de evidência no Antigo Testamento para esse princípio. Os intérpretes têm usado esse princípio ao longo dos séculos. Os visigodos, os vândalos e os ostrogodos eram tribos que acreditavam nas doutrinas de forma diferente do ensino de Roma. Os 1260 dias começaram quando a última dessas tribos bárbaras, os ostrogodos, foram expulsas de Roma em 538 depois de Cristo. O período de escuridão espiritual continua até 1798 depois de Cristo, quando o general de Napoleão, Berthier, removeu o Papa de Roma. Muitos foram martirizados nesse período porque obedeceram à Bíblia. Mesmo na morte, triunfaram. Em Cristo eram livres da culpa e do domínio do pecado e vencedores, por causa do sangue do Cordeiro. A vitória de Cristo na cruz era deles. A morte deles é um descanso até o retorno de Cristo, Paulo cita a morte aí como um sono, Questão de rodapé. Como o cumprimento das profecias bíblicas fortalece a sua fé? Porque mostra a veracidade dos escritos bíblicos. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela tua palavra. Pedimos a tua graça, a tua sabedoria para entendermos, Senhor, o tempo em que estamos vivendo. Que essa pessoa que esteja do outro lado, Senhor, seja movida pela ação do teu Espírito Santo a cada dia mais mergulhar na tua palavra e vivê-la.
assim como a minha família. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.